Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais, Deus é muito bom, estamos de volta. Esse é um momento muito precioso para mim, se debruçar sobre o texto bíblico e estar meditando, aprendendo mais aquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje Mateus capítulo 15, parte 3, episódio de número 639, 8ª temporada. Que bom que você voltou para a gente juntinhos aprender mais do texto bíblico. Eu te convido a você ler o capítulo 15, ouvir os outros episódios, depois vem para cá, depois de você ler o capítulo 15 na Bíblia Sagrada do livro de Mateus, aí você vem para cá ouvir a nossa explicação, a nossa explanação, aqui no estudo sequencial do texto bíblico, capítulo por capítulo, um trabalho de interpretação histórico-gramatical do texto, onde você aprende todo o contexto, toda a história, geografia, teologia bíblica, enfim. Nós nos debruçamos sobre muitos comentaristas bíblicos para aprender mais, para poder trazer para você aqui um estudo bem fidedigno e pautado pela fidelidade ao texto. A gente também tem mais de 25 anos aí de bagagem, de jornada, de ensino e aprendizado do texto bíblico. Você encontra esse trabalho no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no YouTube Music, em vários outros distribuidores aí. Você encontra esse trabalho juntamente com milhares de outras pessoas em várias partes do Brasil e do mundo. Um trabalho que cresce, quanto mais cresce, mais luta, quanto mais luta, mais vitória, porque Deus está na nossa frente. Esse é um trabalho para a glória do seu nome. Enfim, vamos lá hoje falar da mulher cirofenícia, a sua fé humilde, a sua fé diante do Senhor, como o Senhor viu a fé daquela mulher, o que eu e você podemos aprender hoje sobre a fé, a insistência e a perseverança dela diante da presença de Jesus para receber aquilo que ela tanto necessitava, que ela tanto almejava. E é isso, o texto bíblico tem muitas lições preciosas. Presta atenção, anota os detalhes para você poder ser edificado, abençoado pelo texto bíblico. Veja que há uma peculiaridade do incidente aqui relatado, que não é apenas a cura realizada, mas a recusa com que a petição da mãe foi atendida a princípio. Quem não consideraria um dos melhores prazeres ser capaz de trazer uma criança sofredora da dor e do terror para a alegria sã e saudável da infância? Mas o nosso Senhor, curiosamente, não respondeu uma palavra. E quando instado a falar, perguntado ali, a sua fala foi mais desanimadora do que o silêncio. O que é então que justifica essa conduta de Jesus? Pode ter sido sua intenção desde o início conceder a petição. E ele colocou as dificuldades de uma forma dura para que a mulher pudesse apreender o valor do que ela pediu. Veja que pense comigo quais eram as dificuldades aqui no texto. A sua própria razão era que ele não foi enviado a ninguém, a sua justificativa, além dos israelitas. Veja que ele enviou seus apóstolos a toda criatura, mas o seu próprio ministério estava a princípio confinado a Israel. Esse povo tinha sido objeto de um cuidado enriquecedor, constante por muitas gerações, para que finalmente o Messias pudesse vir a eles e, por meio deles, abençoar o mundo. É somente depois que a distinção entre judeu e gentil fica clara, e foi cordialmente aceita pela mulher, que seu pedido é atendido. E fica bastante claro que ela tinha fé,
Observe comigo a sua humildade. Foi a sua humildade que a tornou vitoriosa. Rápida no intelecto e brilhante, resoluta, capaz e até audaciosa em obter o que ela colocou em seu coração, ela era ainda assim humilde. Ela era dos mansos que herdam a terra. Foi para a sua fé que o nosso Senhor chamou a atenção. Somente essa mulher foi vitoriosa sobre ele no debate, mas não foi sua esperteza. Foi a sua fé que ela o fisgou em suas próprias palavras. A sua fé, em sua capacidade ali, ela se recusou a fazer. Ela se recusou a desistir, mesmo diante de uma palavra desanimadora. Essa é a verdade. Porque em seu coração, ela sabia o que Deus podia fazer por ela. Às vezes, como essa mulher, meus queridos, nós pedimos a Deus algo que Ele poderia nos dizer a princípio que não receberíamos. Então, com o coração partido pela resposta negativa, nós clamamos a Deus. Mas Ele nunca nos responde uma palavra. Não há sinal da sua fala. Sentimos que estamos recebendo o salário do pecado, o peso sobre nós, a culpa, gradualmente, dolorosamente, com profunda humildade, então, aceitamos a posição em que nos colocamos e aprendemos a dizer, olha, é melhor que eu aprenda sobre a perfeita e santa vontade de Deus do que ter de uma vez tudo o que eu peço a Ele. Começando com essa mulher, nós aprendemos quão pouco temos, quanto nós devemos a ela, no aprendizado de como ela se agarrou a Cristo até que Ele desse a ela tudo o que ela precisava. Você, meu querido, pode ter alguma razão para pensar que não está entre o povo de Cristo, como essa mulher tinha. Ele não disse claramente a ela que não foi enviado a ela e ainda assim no final entregou tudo a ela? Você descobrirá que ao se submeter humildemente à palavra de Deus, você passa para uma nova condição. E outras coisas começam a trabalhar em seu favor. Veja que os pais eles devem ser encorajados pelo sucesso da intercessão dessa mãe. Você pode não ser capaz de fazer nada, mas Cristo pode fazer. Ele lhe assegura que a oração importuna prevalece, a perseverança. Seja qual for o problema, Ele lhe ordena que venha a Ele. Ele conhece bem a vida humana e não subestima suas dificuldades. Ele lhe assegura que pode ajudá-lo. Se você sente alguma necessidade, que Ele possa aliviar. Isso é em si mesmo uma razão para procurá-lo, uma prova de que você precisa da vida que Ele oferece. A fé da mulher cirofenícia ela é descrita pelo Senhor. Os elementos dessa grande fé elas ficam evidentes na narrativa do texto bíblico. Fica claro para a gente que havia uma grande fé, uma visão clara no discernimento do mal. Essa mulher viu que sua filha estava possuída por um demônio, que suas faculdades, capacidades estavam sob o poder de um espírito maligno. Seus olhos não estavam cegos pela parcialidade maternal. Ela claramente compreendeu o fato terrível. Os pais cristãos algumas vezes falham em discernir que seus filhos não cristãos estão sob uma influência do mal em algumas de suas decisões. Ela viu que sua filha estava gravemente atormentada. E nesse caso, era de uma terrível malignidade. No discernimento da cura, essa mulher aqui do texto bíblico viu que a cura para sua filha não estava dentro da habilidade dos médicos comuns. Ela pode ter chegado a esta conclusão através da sua experiência. Ela pode ter chegado a ela através do raciocínio. Mas ela viu isso no poder de Deus. Esse poder ela buscou em Jesus. E quando ela o chamou de Senhor, ela quis dizer mais do que o elogioso Senhor. Ela o identificou como Cristo, pois tal é o significado do título, Filho
de Davi. E ela viu isso na misericórdia de Deus. O Messias da profecia é cheio de misericórdia. A fama de Jesus estava de acordo com as promessas. Misericórdia, portanto, era o seu apelo. A sua grande fé, humildade. Na conduta dela, essa mulher clamou por misericórdia. Aqui não havia nenhuma alegação de direito dela, não. Ela clamou indo atrás dele, como diz o versículo 23, seguindo a distância, como indigna de chegar muito perto. Quando ela se aproximou, ela chegou, o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. E nela a atitude humilde de adoração expressava verdadeiramente a sua humildade. O seu temperamento ali, quando ela consentiu com a denominação de cachorro. Verdade, Senhor, foi sua resposta humilde. Cachorro aqui, ele se opõe à ovelha. Entenda que o animal limpo na lei era o tipo do israelita e o impuro era o tipo do gentil. Ela era uma grega ou gentia, uma cirofenícia de raça. Marcos 7:26. Ela não parece ter sido uma prosélita, que era alguém convertido à religião judaica. Não se segue, no entanto, a compreensão de que ela fosse uma idólatra. Irão, o rei de sua nação, ele teve participação na construção do templo de Salomão. Era amigo de Davi, abençoou o Deus de Israel. Veja 1 Reis 5:7. Em 2 Samuel 5:11, segundo os relatos bíblicos, Irão foi o segundo rei de Tiro. A cidade localizada atualmente no Líbano, aquela região ali. E no período de Davi e Salomão, segundo relatos bíblicos, esse Irão teve uma amizade com os reis de Israel. Quando Davi foi constituído rei de Israel, Irão ele buscou fazer uma aliança diplomática com Davi. Enviou carpinteiros, pedreiros para construir uma casa ao novo rei. Serepta, onde morava a digna viúva nos dias de Elias, ficava na terra de Sidom, que era outra importante cidade da Fenícia. Na Bíblia nós encontramos muitas vezes Sidom como sinônimo de Fenícia. Veja 1 Reis 17:9, Lucas capítulo 4, versículo 25. Alguns gentios naquelas partes, eles respeitavam o judaísmo e esperavam pelo Messias prometido. Se ela entendeu o espírito da lei, a força da promessa que tornava limpo o cristão gentil e o constitui filho da fé de Abraão, ela não alega isso a princípio. Ela aceitou o título de cão em sua significação ali de gentil, bem como em sua significação cerimonial de impureza. Mas uma grande fé não perderá a oportunidade, não desistirá facilmente. E aqui estava uma oportunidade de ouro. Jesus estava nas partes de Tiro e Sidom. Ele era ministro para a verdade de Deus, como Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 15, versículo 8 de Romanos. Mas foi até os limites de sua comissão para lançar um olhar de piedade sobre a fronteira. Ouvindo sobre a presença dele, ela saiu. Ela não esperou até que Jesus cruzasse a fronteira. Se tivesse feito isso, ela teria perdido sua oportunidade. Muitos perdem suas almas ao inventar oportunidades em vez de aceitar aquelas providas para eles por Deus. Abraão teve que sair de Ur para herdar Canaã. Essa mulher teve que sair da Fenícia para herdar a bênção de Israel. Essa mulher fez o caso de sua filha o seu clamor foi: olha, tem misericórdia de mim. A sua súplica era como se ela própria estivesse terrivelmente atormentada com o mal que possuía sua filha. Então ela buscou alívio para si mesma. Senhor, ajuda-me. A sua importunação levou os discípulos a implorarem por ela, dizendo: olha, mandai-a embora, pois ela não para de gritar atrás de nós. Ó, discípulos de Cristo, se a voz da oração vos incomoda, quão pouco no presente vocês se parecem com o Mestre. Nunca lemos sobre ele se incomodar com o clamor dos pobres e necessitados. E isso é tudo o que muitos fazem.
O amor equivale exatamente a esse de algumas pessoas, como alguém que é rico bastante, mas dá um centavo a um homem pobre, não por compaixão, mas para se livrar deles, como os discípulos ansiavam aqui. Uma grande fé, ela é perseverante, persistente, ela recusa o desânimo. Jesus não lhe respondeu uma palavra e ainda assim ela insistiu. Ele conhecia a qualidade da fé dela. Não devemos interpretar a demora em responder às nossas orações como uma recusa em respondê-las. Pode ser para extrair a qualidade de nossa fé. Deus prova que Ele pode melhorar a nossa fé. Jesus, ele recusou a intercessão dos seus discípulos por ela e ainda assim ela insistiu. Ele responde disso: olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso silenciou os discípulos, mas não a mulher. Jesus entrou numa casa, não queria que ninguém o soubesse, aparentemente para evitar a importunação da multidão e talvez até dela. Mas ele não pôde ser escondido, pois esta mulher o seguiu e então ela caiu aos seus pés, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Jesus disse: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui foi o ponto culminante. No próprio coração do desânimo, ele encontra encorajamento. Nunca por um momento ela perdeu de vista seu grande argumento, a saber que o clamor dela era o apelo da miséria à própria misericórdia. Quanto mais sensatamente sentimos o fardo, mais resolutamente oramos por sua remoção. O próprio Cristo, em sua agonia, ele orou mais fervorosamente. Esse apelo de miséria à misericórdia deve ser nosso apelo diário. Quem poderia imaginar que uma simples mãe cirofenícia, considerada impura como um cão por sua origem gentia, pudesse ensinar a todos nós uma lição tão profunda de humildade e de fé? Agora pense comigo, se até mesmo a aparente recusa de Cristo não conseguiu desanimar essa mulher de sua busca por ajuda, o que nos impede de perseverar em nossas próprias orações e necessidades? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento e a gente está encerrando mais um episódio. Eu volto no próximo, se Deus quiser, eu e você juntinhos para aprender mais do texto bíblico. Senhor, assim como a mulher cirofenícia, nos ajude a ter uma fé inabalável e uma humildade sincera, para que possamos nos aproximar de Ti com coragem e persistência. Que nossas orações sejam cheias de confiança na Tua misericórdia, no Teu poder. Ensina-nos, ó Deus, a ver além de nossas limitações e a buscar Tua graça em todos os momentos. Amém, amém, amém. A gente volta em breve, se Deus quiser. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço, Deus abençoe, até lá. Tchau, tchau.